Sejam muito bem-vindos, meus caros, e o ministro Leitão Amaro largou uma bomba nos meios de comunicação tradicionais, dizendo que Portugal é um dos países da Europa com maior percentagem de imigrantes no país. Há um ano atrás, relembro que o Polígrafo dizia que quando André Ventura referia que Portugal tinha 15% de população imigrante, era um mentiroso fascista que não tinha dados que o apoiassem, quando todos nós sabíamos que havia demasiados imigrantes ilegais que contavam para esta circunstância e que não estavam nos dados oficiais. Leitão Amaro já veio revelar que esses dados serão muito maiores do que aqueles que nós temos e refere mesmo que temos uma percentagem das maiores da Europa do ponto de vista de imigrantes. Eu gostava de deixar aqui algumas notas. Vamos primeiro olhar para a notícia, olhar aqui para uma segunda notícia para fazer aqui um contrapeso à primeira e vou deixar-vos alguns dados que eu acho que são relevantes sobre este tema. Vamos então ver, meus caros, primeiro as declarações de Leitão Amaro. Ora, temos, e esta entrevista está exclusiva, portanto eu não sou assinante do Público, não faço questão de ser, vou apenas ler o título, as declarações de Leitão Amaro e depois passamos à segunda notícia. Leitão Amaro: Portugal tornou-se um dos países da Europa com maior percentagem de imigrantes. O ministro com a tutela das migrações diz que o governo pôs regras à imigração e celebrou um acordo inédito que é formalizado nesta terça-feira com patrões que corresponsabiliza pela integração. Portanto, basicamente temos isto. Aliás, já tínhamos visto o governo de Luís Montenegro a anunciar que haveria acordos entre as empresas e os imigrantes para que os próprios possam ter casa. Eu gostava era que fosse feito isso do ponto de vista dos portugueses que só saem de casa por volta dos 30 anos em média. Portanto, como sabem, uma média ainda tem algumas idades acima e também terá algumas idades abaixo, obviamente. Ora, a segunda notícia, curiosamente, também é do Público, deixo as duas na descrição e vou tentar deixar todas as fontes dos dados que mencionei na descrição. Se houver algum esquecimento, façam questão de me relembrar nos comentários. Posso me esquecer, sabem como é, as coisas são assim. Mas temos imigração, regulamentação da Via Verde para a CPLP fica para próximo governo. O ministro diz que regime não será manifestação de interesse light e que terá regras. Regulamentação não ficará pronta antes das eleições. E, portanto, basicamente isto é de 2 de Abril, portanto, do dia de hoje. Não estamos a falar de uma coisa antiga, de uma coisa de outro mundo, mas é interessante que no mesmo dia saia efetivamente uma entrevista de Leitão Amaro em que ele diz que temos a maior percentagem, ou uma das maiores percentagens de imigrantes do ponto de vista do nosso país na Europa, ao mesmo tempo que dizem que têm uma espécie de via verde para os acordos da CPLP. Não há imigração excessiva boa, venha ela de onde vier. E, portanto, a substituição populacional dos portugueses está em curso, deve ser combatida e não é abrindo vias verdes a outros países que vamos tratar dessa situação. Eu gostava de deixar aqui alguns dados que eu acho que são relevantes para esta situação. Portanto, além desta via verde posta em prática por este governo, ou semi-posta em prática por este governo, porque pelos vistos não será este governo específico que vai pôr em prática, porque neste momento vamos a eleições, mas com toda a probabilidade o PSD talvez seja, a AD talvez sejam eleitos outra vez, que já não será AD porque o Gonçalo da Câmara Pereira ganhou o processo em tribunal ou uma coisa do género. Este governo chamava imigrantes e o Presidente da República fez a mesmíssima coisa. Foi a países da CPLP, se não me falha a memória, dizer venham, mas não venham todos ao mesmo tempo. Ou seja, venham todos para cá, podem vir. Venham é devagarinho, que é para ver se nós conseguimos fazer alguma coisa, para ver se não vos pomos a dormir no meio do Parque Eduardo VII ou alguma coisa do género. Portanto, venham todos. Isto não é um país, é um território a céu aberto, estejam à vontade, apareçam, que nós cá tratamos. Nós cá ajustamos a nossa mobília, leia-se da casa, nós cá ajustamos a nossa mobília para caberem todos. A casa é nossa, mas nós é que ajustamos a casa para vocês caberem, que é uma coisa espetacular. Eu gostava só de falar do ponto de vista da natalidade, isto para dar alguma substância à ideia da substituição populacional, que há muitas pessoas que insistem nos comentários a dizer isso é uma teoria da conspiração, é feita por nacionalistas, pela extrema-direita. Eu gostava só de deixar uma nota. Eu, por acaso, até tenho aqui o livro, umas folhas sobre a grande substituição. A grande substituição é escrita por um senhor chamado Renaud Camus, acho que é assim que se pronuncia, e este senhor é um socialista contado, ninguém acredita, mas investiguem, é o autor da teoria da grande substituição. Portanto, a teoria não é de extrema-direita, no máximo é uma teoria socialista. Talvez devêssemos responsabilizar Pedro Nuno Santos por causa destas teorias da conspiração. Mas enfim, do ponto de vista da natalidade, eu gostava de deixar aqui algumas notas. Como sabem, a maior parte das pessoas, quem não sabe também não tem a obrigação de saber, e por isso eu tento fazer aqui um papel informativo, precisamos de 2,1 filhos por mulher para manter a população portuguesa, para manter qualquer população. E é 2,1 por mulher. Eu sei que isto pode chocar alguns esquerdistas, mas só as mulheres é que podem ter filhos, apesar de vocês tentarem com muita frequência dizer o contrário. 2,1 por mulher. O que é que nós temos? Em Portugal
Portugal, nos últimos anos, tem variado entre 1,4 e 1,5, o que significa que se crescêssemos 2% ao ano, e diga-se de passagem que 2,1 filhos por mulher é para manter a população, ou seja, não há crescimento nem cai, portanto é só para manter. Se nós crescêssemos 2% ao ano, que era uma coisa espetacular, nós precisaríamos de 35 anos para nos duplicarmos, do ponto de vista populacional, portanto 35 anos. Sabem em quanto tempo a imigração duplicou em Portugal? Em 10. Num terço do tempo, menos de um terço do tempo, a imigração duplicou em Portugal. Sabem quem é que não duplicou em Portugal? Os portugueses. Os portugueses que estão a sair e que têm uma taxa de 1,4, 1,5 filhos por mulher, excluindo aquelas pessoas que infelizmente vão morrendo e que já não podem ter filhos, obviamente, porque também já tiveram os seus e agora acaba a minha geração ter filhos. E, portanto, isto para referir a importância da natalidade do ponto de vista do paradigma demográfico, que é um problema a nível europeu. Há alguns países que têm resultados mais modestos. Eu acho que a Hungria tinha uma taxa de 2,2 ou de 2,3, se não me falha a memória, ou seja, crescem de forma mais ou menos sustentada, portanto, mantêm-se e conseguem crescer a população. Não é uma taxa nada má, é modesta, dados os incentivos à natalidade feitos pelo governo de Viktor Orbán, mas eu acho que é bastante modesto e bastante interessante. A média europeia anda em torno dos 1,56, se não me falha a memória. Portanto, para perceberem, em média, os europeus estão a diminuir. E isto não sou eu que digo, são as estatísticas. Enquanto os europeus diminuem, o que nós temos são pessoas a entrar do terceiro mundo massivamente em idade militar e são apenas homens. É uma coincidência. Isto é uma coincidência, é isso que me querem dizer. Portanto, vocês têm uma invasão completa do continente europeu, são imigrantes em idade militar e são apenas homens, e toda a gente me quer dizer que isto é uma teoria da conspiração e é coisa de gente doida. A matemática, ao contrário do que dizem os norte-americanos, não é racista. E o que mostra a matemática é que os imigrantes em Portugal se duplicaram em 10 anos e que os portugueses em Portugal, se tivessem uma taxa de natalidade de crescimento de 2% ao ano, precisariam de 35 anos para se duplicar. E nós não temos essa taxa. Estamos muito longe de ter essa taxa. Portanto, enquanto nós diminuímos, os imigrantes duplicam-se de 10 em 10 anos. O que é que vocês acham que vai acontecer ao fim de 20 anos, quem sabe, 20, 30, não sei, alguma coisa do género? O que é que vos parece que vai acontecer? E, portanto, como toda a gente percebe que a matemática não é racista e os dados estão ao dispor de quem quiser olhar para eles, temos que começar a encaixar a ideia de que estamos, sim, a ser substituídos. E uma substituição que está a ser promovida pela União Europeia. Isto é a União Europeia, e diga-se de passagem, citando outra vez esta expressão do professor António Sousa Lara, isto é uma substituição patrocinada pelo esquerdalho e feita pelo esquerdalho, que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso. E, portanto, dinheiro da União Europeia está a ser utilizado para que esta gente permaneça em território nacional de forma ilegal, com subsídios e com apoio do ponto de vista da habitação. Dinheiros dados pelos fundos europeus que, como sabem, também são financiados por nós. O nosso caso é específico porque nós ganhamos mais do que pagamos e, portanto, aqui a dinâmica é um bocadinho diferente e, portanto, nós ganhamos mais fundos europeus. Isso também está prestes a mudar, diga-se de passagem, com a entrada de outros países na União Europeia. Mas o que eu gostava de deixar nota é o dinheiro dos vossos impostos a nível europeu, porque a União Europeia não se financia por obra e graça do Espírito Santo, e portanto, como nós todos estamos a pagar esta bandalheira, saibam que nós estamos a pagar para a nossa substituição, e isto é financiado pela pessoa de esquerda, e portanto, é um bocadinho por aqui. Ficam com estes dados, ao menos ficam um bocadinho mais informados sobre a questão da natalidade. Espero que tenham gostado do vídeo, era isto que eu tinha para partilhar, e parece que Leitão Amaro começa a dar razão ao Chega, e espero que o polígrafo se venha retratar em público e dizer: meus amigos, nós espalhámos fake news e por isso pedimos desculpa. Como é óbvio que nunca vai acontecer, porque estes senhores podem mentir à vontade. Ninguém pode mentir, à exceção destes senhores. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.